Deixa eu te contar sobre algo que eu descobri sobre luz, que até hoje deixa as pessoas de queixo caído. Você acha que entende luz, né? Você acende uma lâmpada, a luz sai, você vê as coisas. Parece simples. Mas eu passei a maior parte da minha vida estudando luz, desenvolvi uma teoria completa chamada eletrodinâmica quântica que me deu o prêmio Nobel. E o que eu descobri é tão absolutamente bizarro que mesmo meus estudantes de pós-graduação têm dificuldade para entender. Na verdade, deixa eu ser honesto, ninguém entende. Eu não entendo, ninguém entende. A gente só sabe calcular. Vou começar com algo que parece completamente mundano. Um pedaço de vidro. Você pega um pedaço de vidro comum e aponta a luz nele. O que acontece? Parte da luz reflete de volta e parte passa através. Isso é chamado de reflexão parcial. Todo mundo sabe disso. Mas aqui está a pergunta que vai começar a explodir sua cabeça. Como um fóton individual decide se vai refletir ou passar através? Deixa eu te mostrar o que eu descobri quando estudei isso direito. Primeiro, luz é feita de partículas. Eu posso provar isso para você. Se você usar um equipamento chamado fotomultiplicador, que faz um clique toda vez que detecta um fóton, e você deixar a luz cada vez mais fraca, sabe o que acontece? Os cliques continuam com o mesmo volume, só ficam menos frequentes. Um fóton de cada vez. Partículas individuais de luz. Isso não é teoria, isso é fato experimental. Agora vem a parte estranha. Quando você manda 100 fótons num pedaço de vidro comum, cerca de 4 deles refletem e 96 passam através. 4% de reflexão. Mas aqui está o problema. Como diabos, um fóton sabe se vai ser um dos 4 que refletem ou um dos 96 que passam através? Não tem nada diferente neles, eles são fótons idênticos. Newton pensou sobre isso séculos atrás. Ele imaginou que talvez os fótons tivessem algum tipo de humor que mudava periodicamente, fazendo eles ora quererem refletir, ora quererem passar através. Isso é chamado de acessos de fácil reflexão e fácil transmissão. Mas isso é besteira. Não funciona. Os fótons não têm humor. A verdade que eu descobri é muito mais estranha. Você não pode prever qual fóton vai refletir. Você simplesmente não pode. A natureza não permite que a gente calcule mais do que probabilidades. E isso não é porque a gente não sabe o suficiente ou porque nossos instrumentos não são bons o suficiente. É fundamental. É assim que o universo funciona. Mas fica melhor, ou pior, dependendo do seu ponto de vista. Quando você tem duas superfícies, a frente e as costas do vidro, coisas completamente malucas começam a acontecer. Você esperaria que com duas superfícies tivesse mais reflexão, certo? Às vezes tem, mas às vezes, dependendo da espessura do vidro, você pode ter 0% de reflexão. Nada. Toda a luz passa através, ou você pode ter até 16% de reflexão. Varia de 0 a 16, dependendo da espessura. Como isso é possível? Aqui está onde a minha contribuição entra. Eu desenvolvi uma maneira de calcular isso usando o que eu chamo de setas. Não são setas reais, são amplitude de probabilidade, mas eu as represento como setinhas que você pode desenhar num papel. Cada caminho possível que um fóton pode tomar tem uma setinha associada. E aqui está o truque. Você tem que somar todas as setinhas para todos os caminhos possíveis. Para reflexão em vidro, você tem uma setinha para reflexão na superfície da frente e outra setinha para reflexão na superfície de trás. Essas setinhas têm comprimento e direção. A direção muda dependendo de quanto tempo o fóton leva para fazer aquele caminho. É como se cada fóton carregasse um reloginho que fica girando enquanto ele viaja. Quanto mais tempo leva, mais o ponteiro gira. Quando você adiciona as duas setinhas, colocando uma na ponta da outra, você obtém uma seta final. E aqui está a mágica. A probabilidade do evento acontecer é o quadrado do comprimento dessa seta final. Se as duas setinhas apontam na mesma direção, elas se somam e você tem mais reflexão. Se elas apontam em direções opostas, elas se cancelam e você tem menos reflexão. A espessura do vidro determina quanto o reloginho gira entre a reflexão na frente e a reflexão nas costas. Muda a espessura, muda o quanto as setinhas se somam ou se cancelam. É por isso que você vê aquelas cores bonitas em bolhas de sabão ou em manchas de óleo na água.
Cores diferentes têm reloginhos que giram em velocidades diferentes. Então, para algumas cores, as setinhas se somam, para outras, elas se cancelam. Mas aqui está o que realmente vai fritar seu cérebro. Um fóton individual, de alguma forma, sabe sobre ambas as superfícies ao mesmo tempo. Como? Não sei, ninguém sabe. A natureza não nos dá um mecanismo, ela só nos dá regras para calcular probabilidades. E essas regras funcionam perfeitamente. E fica mais estranho ainda. Quando eu desenvolvi a teoria completa, a eletrodinâmica quântica, eu descobri que você tem que considerar não apenas os caminhos óbvios, mas literalmente todos os caminhos possíveis. Um fóton indo da fonte até o detector não pega apenas o caminho direto. Ele pega aquele caminho. Ele pega um caminho que desvia pelo lado. Ele pega um caminho que vai até a Lua e volta. Todo caminho imaginável contribui. Você provavelmente está pensando, isso é maluco. Como um fóton pode pegar todos os caminhos ao mesmo tempo? Mas funciona. Quando você soma as setinhas de todos os caminhos possíveis, a maioria delas se cancela porque apontam em todas as direções. As únicas que sobram são aquelas perto do caminho mais curto, onde os reloginhos giram quase a mesma quantidade. É por isso que luz, normalmente, viaja em linha reta. Não porque ela tem que viajar em linha reta, mas porque todos os outros caminhos se cancelam. Deixa eu te dar um exemplo ainda mais concreto. Imagine que você tem um espelho e quer saber onde a luz vai refletir. Você provavelmente aprendeu que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? E que a luz reflete do ponto onde esses ângulos são iguais. Mas essa não é a história completa. A verdade é que a luz reflete de todos os pontos do espelho, todos eles. A luz que atinge o centro contribui. A luz que atinge a borda contribui. A luz que atinge qualquer ponto entre eles contribui. Cada ponto tem uma setinha associada e você tem que somar todas elas. O que acontece é que perto do ponto onde o ângulo de incidência iguala o ângulo de reflexão, todas as setinhas apontam quase na mesma direção e se somam. Mais longe desse ponto, as setinhas giram rapidamente e começam a se cancelar. É por isso que parece que a luz só reflete daquele ponto especial. Não é que ela só reflete dali, é que todas as outras contribuições se cancelam. Eu testei essa teoria de todas as maneiras possíveis. As previsões da eletrodinâmica quântica foram verificadas com uma precisão absurda. A gente consegue calcular o momento magnético do elétron com precisão de uma parte em 10 bilhões. É como medir a distância de Los Angeles a Nova York com precisão da espessura de um fio de cabelo. E a teoria funciona, toda vez, sem exceções. Mas aqui está a parte que ninguém consegue explicar direito. Por quê? Por que a natureza funciona assim? Porque fótons exploram todos os caminhos possíveis? Por que a probabilidade é o quadrado do comprimento de uma seta? Não sei. Não posso te dar um modelo mecânico de como isso funciona porque não existe um. A gente só tem as regras. E tem mais. Na minha teoria, quando dois elétrons interagem, eles fazem isso trocando fótons. Mas esses não são fótons normais que você pode ver. São fótons virtuais. Eles aparecem do nada, viajam de um elétron para o outro e desaparecem. Durante o tempo que existem, eles podem violar a conservação de energia, podem ter qualquer energia, podem até viajar mais rápido que a luz, pelo menos por esse período curtíssimo. Isso não é especulação. É necessário para fazer os cálculos funcionarem, e os cálculos batem perfeitamente com os experimentos. Um fóton viajando pelo espaço também não é apenas um fóton. Ele está constantemente se transformando temporariamente em um par elétron-positron. E então esse par se aniquila de volta em um fóton. E isso tem efeitos mensuráveis. Muda como luz interage com matéria de maneiras sutis, mas detectáveis. A gente chama isso de polarização do vácuo. O vácuo não é realmente vazio, está fervendo com pares de partículas virtuais aparecendo e desaparecendo. Aqui está outra coisa que eu descobri. Fótons são suas próprias antipartículas. Um fóton indo para frente no tempo é matematicamente idêntico a um fóton indo para trás no tempo. Luz é completamente simétrica no tempo. Nas minhas equações, não tem diferença entre passado e futuro para a luz. E deixa eu te contar sobre o experimento da fenda dupla, que eu acho ser o coração de toda a mecânica quântica.
Você manda um fóton de cada vez através de duas fendas. Cada fóton passa por uma fenda ou pela outra, certo? Errado. De alguma forma, cada fóton passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Como eu sei? Porque quando você deixa isso rodar, os fótons individuais constroem um padrão de interferência. Eles só podem fazer isso se cada fóton está interferindo consigo mesmo, o que significa que ele de alguma forma experimentou ambas as fendas. Mas se você tenta ser esperto e coloca detectores nas fendas para ver por qual fenda o fóton realmente passa, o padrão de interferência desaparece completamente. O ato de medir muda fundamentalmente o que acontece. E não é por causa de alguma perturbação grosseira do detector, é fundamental. A natureza simplesmente não permite que você saiba por qual fenda o fóton passou e ainda veja o padrão de interferência. Você pode ter um ou outro, mas não ambos. Essa é a parte que deixa todo mundo maluco. Einstein odiava isso. Ele disse que Deus não joga dados, mas no caso da luz, Deus definitivamente joga dados. Você não pode prever o que um fóton individual vai fazer. Você só pode calcular probabilidades. E essas probabilidades vêm de somar setinhas para todos os caminhos possíveis de maneiras que desafiam completamente qualquer intuição. Deixa eu te contar sobre outra coisa estranha que eu descobri. Quando você calcula como luz interage com matéria, você tem que considerar não apenas o processo óbvio, mas também processos mais complicados. Por exemplo, um elétron pode emitir um fóton e reabsorvê-lo antes de fazer qualquer outra coisa, ou pode emitir dois fótons e reabsorvê-los, ou um número infinito de variações. Cada uma dessas possibilidades contribui para a amplitude total. Inicialmente, isso era um desastre. Quando a gente tentava calcular essas contribuições extras, obtínhamos respostas infinitas. A teoria parecia estar quebrada. Mas então eu, junto com Julian Schwinger e Shinichiro Tomonaga, descobrimos um truque. A gente descobriu que poderia reorganizar os cálculos de uma maneira que absorvia os infinitos em constantes que a gente mede experimentalmente, como a massa e a carga do elétron. Isso é chamado de renormalização. Parece trapaça, eu sei, e de certa forma é, mas funciona. Quando você faz isso direito, todos os infinitos desaparecem e você fica com previsões finitas que batem perfeitamente com experimentos. A renormalização é uma das coisas mais estranhas e mais poderosas da física teórica e foi essencial para fazer a eletrodinâmica quântica funcionar. Aqui está algo mais que vai explodir sua mente. A intensidade da luz, o brilho, não é determinado pela intensidade de cada fóton. Fótons individuais não têm intensidade variável. Eles são todos iguais. Luz mais brilhante significa simplesmente mais fótons por segundo. Luz mais fraca significa menos fótons por segundo. É tudo sobre números, não sobre a força de fótons individuais. E a cor da luz? Também é uma propriedade quântica. Cada fóton tem uma energia específica, e essa energia determina a cor. Fótons vermelhos têm menos energia que fótons azuis. Quando você vê luz branca, você está vendo uma mistura de fótons de diferentes energias. Seu olho tem receptores que respondem a diferentes faixas de energia, e seu cérebro interpreta isso como cores diferentes. Mas aqui está algo realmente maluco sobre energia de fótons. Quando um fóton está viajando, antes de interagir com qualquer coisa, ele não tem uma energia definida. Ele está numa superposição de ter todas as energias possíveis ao mesmo tempo. É só quando ele interage com um átomo ou com um detector que ele decide qual energia ter. E mesmo então, a gente não pode prever qual energia será. A gente só pode calcular probabilidades. Deixa eu te dar um exemplo concreto disso. Quando um átomo emite um fóton, o átomo pula de um nível de energia mais alto para um mais baixo. A diferença de energia tem que ir para o fóton, certo? Então você esperaria que o fóton tenha exatamente aquela energia. E geralmente tem, mas há uma incerteza, um espalhamento nas energias possíveis, relacionada a quanto tempo o átomo fica no estado excitado antes de emitir o fóton. Quanto mais curto o tempo, maior a incerteza na energia. Isso vem direto do princípio da incerteza de Heisenberg, aplicado a energia e tempo. E tem mais. A gente costuma pensar em fótons como coisas que existem em um lugar específico num tempo específico, mas isso não é bem verdade.
Um fóton é realmente uma excitação no campo eletromagnético. O campo permeia todo o espaço. Quando a gente diz que há um fóton, a gente quer dizer que há uma unidade quântica de excitação nesse campo. E essa excitação não está localizada num ponto, ela está espalhada. Então, quando você pergunta onde um fóton está, a resposta depende de como você mede. Se você usa um detector pequeno, você pode localizar o fóton bem precisamente quando ele interage. Mas antes dessa interação, ele não está realmente em nenhum lugar específico. Ele está espalhado pelo espaço como uma onda de probabilidade. Isso me leva de volta à questão fundamental. O que é luz realmente? E a resposta honesta é que a gente não sabe. A gente sabe como calcular o que luz faz. A gente tem regras matemáticas precisas que funcionam perfeitamente. Mas o que significa tudo isso? O que está realmente acontecendo quando um fóton viaja de um lugar para o outro? Ninguém sabe. A gente pode dizer que é uma partícula. A gente pode dizer que é uma onda. A gente pode dizer que é uma excitação no campo eletromagnético. A gente pode dizer que é uma superposição de todos os caminhos possíveis. Todas essas descrições capturam aspectos diferentes do comportamento da luz, mas nenhuma delas te dá uma imagem completa e intuitiva do que luz realmente é. E sabe de uma coisa? Eu acho que essa é a lição mais profunda da mecânica quântica. A natureza fundamental da realidade não se encaixa nas categorias que nossos cérebros evoluíram para entender. A gente evoluiu num mundo de objetos macroscópicos, movendo-se em velocidades baixas. Nós éramos bons em entender pedras e árvores e animais. Mas quando você vai para o mundo quântico, para o mundo de partículas individuais e velocidades próximas à da luz, nossa intuição simplesmente não funciona mais. Então, o que eu descobri sobre luz que ninguém consegue explicar? Eu descobri que você pode calcular com precisão fenomenal o que luz vai fazer. Eu desenvolvi regras simples, com setinhas, que qualquer pessoa pode usar. Mas o que realmente está acontecendo? Por que essas regras funcionam? Por que a natureza escolheu esse jeito específico de funcionar? Ninguém sabe. Ninguém consegue explicar. A teoria funciona. As previsões são perfeitas. Mas o significado profundo, a realidade por trás das equações, permanece um mistério. E talvez seja sempre assim. Talvez a natureza fundamental da realidade simplesmente não se encaixe nas categorias que nossos cérebros evoluíram para entender. Talvez a gente tenha que se contentar em ser capaz de calcular e prever sem realmente entender por quê. E essa é a coisa mais estranha de todas sobre luz. Não é que ela é feita de partículas ou ondas. Não é que ela viaja em caminhos retos ou curvos. É que quando você olha de perto o suficiente, quando você realmente tenta entender o que está acontecendo no nível fundamental, você encontra algo que desafia completamente qualquer descrição em termos familiares. Você encontra regras matemáticas que funcionam perfeitamente, mas que não podem ser traduzidas em uma história que faça sentido intuitivo. E isso é o que eu descobri sobre luz. E é por isso que ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar direito.